Pessoal que está entrando, já já nós estaremos aí conversando com o Pedro, psicanalista. Uma alegria tê-los aqui nessa tarde, obrigado pela participação. E é uma alegria muito grande termos essa oportunidade de estarmos tratando aí alguns assuntos, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a psicanálise e a ansiedade. Então um tema muito pertinente para os nossos dias, para o nosso momento atual. Então só vou esperar o Pedro entrar e a gente já pode dar início. Então vamos esperando alguns segundos. Pedro, boa tarde. Oi, boa tarde, Jesus. Estou aqui brigando com esse instrumento chamado telefone. Deixa eu ver se eu me posiciono aqui. Eu estava tão introspectivo aqui com as informações, que eu acabei até me atrapalhando. É a tecnologia, bom. Né? Você está me vendo, né? Estou. Ótimo, legal. Então, boa tarde, Pedro. É uma alegria, né? A gente está aqui nessa tarde com o pessoal que está nos assistindo, né? A gente falar sobre esse tema tão bacana da psicanálise, que é a ansiedade, né? E a hora que eu estava preparando, né, antes de entrar aqui, eu estava dando uma olhada na etimologia da palavra. Então, a ansiedade também é traduzida como aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo, né? E é interessante que a ansiedade, dentro dessa etimologia, ela nos leva a perceber que quando nós estamos vivenciando, nós nos sentimos impotentes e indefesos diante dela, né? Então é um sentimento de intranquilidade, medo e receio, conforme a etimologia da palavra nos apresenta, né? Então, para a psicanálise, tentando aí entrar no pensamento freudiano, o que realmente é a ansiedade, Pedro? Ou a angústia, né? Olha, eu acredito que tenha sido uma das maiores dificuldades de Freud foi justamente definir a ansiedade. Mas ele foi feliz quanto ele resumiu naquilo uma energia, um quanto de energia retido nos neurônios, assim ele dizia. Principalmente nos neurônios impermeáveis, onde ali armazenava todos os conflitos que o indivíduo não tinha como uma dissolução ou como uma resolução. Aquilo permanecia de forma circular, sempre vindo a lembranças, através da sua memória, o ocorrido. Sim. Mas a ansiedade tem muito a ver com o medo. O medo é um dos fatores que faz com que você atinja seus objetivos, as suas necessidades, ou não. Observa, é daí a importância que nós falamos da vez passada do superego. A importância desse fator em que, no momento em que eu desejo alguma coisa, algo me reprime, algo me julga dizendo, não faça isso, não é por aí. Sim. Você será julgado de acordo com a sua atitude, portanto penalizado. Ou seja, o medo. O medo faz com que você retraia sobre muitas coisas. Hoje, por exemplo, a mídia ela trabalha muito com a questão do medo, introjetando o medo em todas as pessoas. É interessante que antes de entrar na conversa com você, eu estava vendo um vídeo de um médico que diz o seguinte, o governo decretou, ou seja, os governadores e alguns prefeitos decretaram que a imortalidade do sujeito está instituída pelo governo. Só se morre de coronavírus. Então, as pessoas, às vezes, dentro do seu medo, ela não raciocina, ela não consegue sair fora da caixinha. E quando você sai fora da caixinha, você verifica a que ponto estamos sendo manipulados por interesse ideológico ou por interesses particulares de alguns, que dominam o poder, que também é um processo de ansiedade, só que de forma absoluta, quando você atinge o poder. Sim. Antes não de atingir o poder, a ansiedade mata mais do que o próprio poder,
porque ele é julgado pela situação, enquanto o poder não é julgado de forma absolutista, dizendo aquilo que você tem que fazer, portanto, diferente daquilo que ele faz. Só para ter um dado, para a gente ter um embasamento daquilo que nós estamos falando, que é sobre a ansiedade, a tuberculose de 2019 matou 4.881 pessoas. A dengue, só nas 10 primeiras semanas de 2020, 332.397 pessoas. Hoje os hospitais estão um caos, porque além dessa coisa de colocar nos ombros dos médicos a responsabilidade do tratamento, sem estrutura, sem camas, sem leitos, sem verbas, sem nada praticamente que deixa a deriva. Hoje, os salvadores da humanidade vêm salvar o pobre povo, principalmente aquele da periferia, na sua maioria, que representa o voto. Nós temos que pensar e fazer uma reflexão sobre isso. Não é uma crítica aqui que eu estou fazendo da política, mas é uma memória que tem que ser resgatada daquilo que não foi cobrado antes. Daqueles desvios. Talvez isso que você esteja falando tenha a ver com aquilo que nós falávamos na live passada, quando eu perguntava, Pedro, você acha que a nossa política hoje está doente? Então, talvez ela esteja doente nesse sentido de criar pânico nas pessoas para obter os seus objetivos, né? Sim. É aí que está a grande covardia das pessoas. E as pessoas ansiosas, as pessoas que não lidam de fato com a questão do Thanatos, com aquilo que nós conversamos sobre a morte, sim, se assusta achando que será o primeiro da fila. E o instinto de sobrevivência, né, que desperta esse medo, faz com que as pessoas obedeçam a qualquer um, menos a sua própria consciência. sim, Às vezes por falta de informação, às vezes pela própria ignorância, que está atrelada à questão do medo. Então está levando ao estresse aquilo que nós temos de mais importante hoje, é o que sobrou da nossa saúde. São os pequenos hospitais, são os médicos que estão tendo que fazer jornadas de 36 horas. Pessoas que não dormem direito estão num medo muito maior do que o nosso. E eles deviam estar justamente do outro lado, sem o medo, para poder enfrentar a situação. Enfrentando todo o cotidiano, somado a essa neurose atual, você imagina como é que deve estar a cabeça desses profissionais. Que nós tínhamos por obrigação conservá-los, apoiá-los, e não tumultuando ainda mais as condições a que vive de forma precária a saúde no Brasil. Sim, sim. Então, entender até onde estou sendo manipulado através do medo para gerar uma ansiedade do descontrole. Sim. E até onde eu posso trabalhar isso de forma, na minha casa, pequena célula chamada família, a criar um conforto de que essa neurose não atinja principalmente os menores. Sim. Nós falamos da ansiedade que foi atrelada ao primeiro conceito daquele discípulo de Freud a respeito do cordão umbilical. Sim. Aquele desespero da criança, entre aspas, desespero, no nascimento, em que ela vivia numa condição totalmente aquática, ali de forma confortável no útero materno, e de repente ela surge um mundo totalmente diferente, buscando a respiração como uma questão de sobrevivência. Ali começa todo o processo de adaptação. Isso que eu ia perguntar para você, dentro desse gancho que você falou sobre o útero materno, consultando o dicionário de psicanálise da Rodinesco, ela pontua uma das coisas da angústia, a questão uterina, que é justamente isso que você entrou agora, né? Então, ansiedade como sinônimo de angústia, e esta angústia em relação a essa questão uterina, porque no útero você tem toda a proteção, no momento da gestação você está sendo gestado, você tem a proteção, e aí a gente nasce, vem para esse universo onde a gente passa por tantas tribulações, por tantas incoerências. Então, Pedro, eu queria, pegando um pouco desse que você estava falando sobre o medo, aonde fica a culpa ligado a esse medo? Porque parece que culpa e medo também caminham um pouco que juntos, né? Então, veja, dentro desse contexto que você colocou, do que está acontecendo, aquilo que a gente está vivendo, esse medo que as pessoas estão vivendo, e às vezes nesse contexto começa a aparecer culpas. A pessoa começa a se cobrar demais, se exigir demais. Eu gostaria que você falasse um pouco nesse sentido, né? Se não bastasse a culpa que nós carregamos ao longo do tempo,
até pelo fato do nosso próprio nascimento, como o estigma da culpa, né? Observa que as pessoas masoquistas, sádicas, ainda tentam colocar essa culpa nas pessoas. Escolhe Sim, uma classe, uma categoria, para colocar essa cruz que ele tem que carregar. sim, Sendo que essas pessoas, como eu disse, é o caminho, sim, não é o fim. sim, Observa? Então, a culpa realmente está atrelada, porque a culpa está sempre naquela situação. O que eu poderia ter feito mais? sim, O que eu fiz de menos? Né? A culpa está muito atrelada à questão do luto. O luto tem essa cobrança sim, de querer voltar ao tempo para se redimir de alguma coisa do qual se sente culpada. É interessante isso, né? Como é que funciona esse inconsciente nesse processo da vida? Nessa composição do qual ele está constituído. Interessante que a mãe também, durante a sua gestação, muitas vezes não preparada, não programada, até porque não houve uma educação nesse sentido, a questão reprodutiva, ela tem uma surpresa já na primeira gravidez, como todas elas partam de um acidente, sim, alguma coisa que aconteceu, né, que eu não pude fazer em função dos meus desejos, das minhas vontades. Daí, então, nesse desenvolvimento, ela começa a entender essa junção quase que simbiótica, em que há um ser dentro dela, como se fosse um parasita, entre aspas, mas com o tempo ela vai se apegando de tal forma, ou também vai rejeitando de tal forma, e nesse processo de medo e culpa que se soma até o final da resolução, sim, sim, né? Que muitas vezes, dependendo da culpa e o medo, pode ser de excesso de proteção ou excesso de abandono. sim, sim. Não vou entrar em detalhes sobre isso no momento, mas apenas com reflexão, só para explicar a questão da culpa e do medo. Às vezes nós somos o principal gerador das nossas culpas e do medo pela própria ignorância, de não conseguir enxergar o mundo da forma como ele se apresenta, e sim apenas através daquele quadradinho do qual nós fomos inseridos, esse universo de verdades e de mentiras e realidades que a gente se soma dentro do nosso compartimento minúsculo, achando que está aberto ao universo. Eu digo sempre, a hora que você tiver certeza de tudo, abra uma janelinha. Sai um pouco da sua caverna. É como diz um jargão, né? Quando a gente sabe de cor as respostas, a vida muda as perguntas, né? Seria mais ou menos isso. Ô Pedro, Justamente. a gente vai conversando aqui, vai surgindo muitos insights. Você sabe que vai brotando isso, né? E eu, como eu estava dizendo para você, eu estava pesquisando um pouco o dicionário da Rodinesco sobre essa temática da ansiedade, da Sim, uma angústia, bela né? fonte de pesquisa. Isso. E interessante que a Rodinesco ela faz uma pontuação que talvez seria É, o boom da explosão sobre o aprofundamento desse assunto, né, da ansiedade ou da angústia. Então ela coloca assim, que quando Freud escreveu o livro Inibições, Sintomas e Angústia, em 1926, ele isso abandona, mesmo. ele abandona a ideia, 25. ele abandona a ideia de que a ansiedade estaria ligada um pouco ao processo de defesa. E o que ele passa a adotar, então? Ele começa a admitir o processo de recalque ou de recalque histeria, né? Então, seria o que isso daí? O processo do eu contra as exigências pulsionais. E aí entra a minha pergunta. Por exemplo, o medo que a gente vive no momento, ou essas culpas atreladas ao medo, seria então uma pulsão de morte? O que é pulsão de morte, só para quem não está entendendo? Talvez não conheça o termo técnico. A pulsão de morte seria a desistência de viver o eros, a vida, para viver o não ser, ou seja, ficar estagnado, ficar isolado, se afastar. Então, dentro disso que ela coloca, né, que Freud abandonou o processo de defesa em relação à ansiedade e passa a olhar mais para o recalque, ou o recalque histeria ali, o eu lutando contra essas exigências pulsionais. Você vê dessa forma, hoje em dia, tudo isso que está acontecendo, você acha que o medo que está sendo causado por esta crise, por essa pandemia, tem levado as pessoas a uma opção de morte? Sim, observa, porque o próprio medo da morte faz com que você morra mais rapidamente. E a pessoa não se percebe.
E Freud percebeu também que está no sentido, na antítese de Eros, ele percebeu que havia muitos mortos-vivos, Sim. preso dentro de uma situação circular do qual não via a solução. E a ansiedade gera isso. Então, Sim. dentro dessa colocação que você fez, realmente ele foi mudando de 1925, e Sim, até sim. hoje é uma discussão profunda, ainda muito complexa, essa questão da ansiedade, porque o mecanismo biológico, aquilo que a fisiologia ainda, na pesquisa do cérebro, não conseguiu atingir. Sim. Mas sabe os efeitos. Então nós tratamos efeitos, muitas vezes não tratamos a causa. E a Uhum. intenção de Freud, na verdade, foi criar uma solução das causas, Sim, sim. conscientizando aquilo que está passando pelo inconsciente. E como você mesmo colocou atualmente, o que acontece é o seguinte, o medo da morte faz com que você fique recluso diante da sua vida. Sim. É o que está acontecendo. E quanto maior o desespero, maior a morte acelera o seu processo. Pedro, a Angélica que está participando aqui, ela está perguntando o seguinte: o que fazer para controlar as crises de ansiedade? Olha, após uma energia ser produzida, a sua dissipação, ela passa pela conscientização. Mas também há outros subterfúgios que a gente chama de sublimação ou compensação paroxística, ou seja, utiliza um outro objeto para que você possa descarregar naquele momento aquela ansiedade que está ali te incomodando. Mesmo que você faça isso, como disse, paroxística, há um resíduo que vai te cobrar amanhã através da angústia. Por quê? Porque à medida que você deseja alguma coisa, você aciona toda uma atividade pulsional do qual o seu corpo, dentro das suas necessidades, te cobra. É por isso que a estrutura psíquica, quando colocada na questão do superego, como aquele que vai te dirigir no meio social, dizendo, olha, nem tudo que você deseja é passível de conquistar. Então você utiliza uma condição substitutiva, direcionando isso de forma sublimada a qualquer outra situação, né? Ao exercício físico, a se dedicar, às vezes, a um objeto do qual você tem ali como recurso. A própria religião, propriamente dita, é um subterfúgio, entre aspas, para que Sim. você se encontre com a sua fé, a sua crença. Há uma solução, sim, desde que você tenha realmente esse reconhecimento dessa pulsão e tentar, à medida do possível, com a sua inteligência, procurar descarregar esse momento de uma outra forma que não agrida você e não agrida o outro. Uhum. Eu disse para uma pessoa recentemente, a melhor forma hoje, através do medo e da ansiedade que você vive, a meditação. A meditação é encontro com você mesmo, numa forma de relaxação, diante daquilo que você tem como mais sagrado, e busca uma compensação dentro da condição culpa e medo, alguém que possa acalentar este momento de desespero. Sim. Porque assim somos nós desde o primitivo. É o que Né? O homem tem a a necessidade. Rodinesco coloca muito bem, né? Ela dizendo assim, que nesse amadurecimento que o Freud teve da sua teoria sobre a ansiedade, então é justamente o processo do eu contra as exigências pulsionais. Então, veja, Isso é o mesmo, que você está justamente falando. O que é o eu? O eu justamente. é o controle que eu tenho sobre mim, é aquilo que eu escolho, é aquilo que eu decido, contra as exigências pulsionais. Às vezes eu tenho uma pulsão de morte em mim, de acontecimentos negativos, de acontecimentos tristes, mas eu posso, com o meu eu, com a minha decisão, com o meu hoje, enfrentar esses, entre aspas, fantasmas que estão dentro de mim, utilizando desta energia, como você está dizendo, né? Para uma outra direção que me seja favorável, né? Seria isso mesmo? Esse é o sentido real da sobrevivência e da Sim, sua função como herdeiro da vida, tomar uma posição sempre de reinício para sim. essa sustentação. Perfeito. É por aí. Ô Pedro, Observa, agora, esse conhecimento do eu, né, que é essa busca que você tem em alguns momentos e poucos vão buscar, é entender esse desconhecido que é em você.
A gente percebe que o medo, isso que está acontecendo, é pelo fato da pessoa já não acreditar nela e acreditar só no outro. Sim, Esquecendo que o outro é o próprio reflexo dela. sim, Observe a sua própria extensão do medo. Por sim. isso que se soma nessa histeria coletiva, né, Seria desse distanciamento que está acontecendo atualmente. o Augusto Cury, Pedro, ele trabalha no livro nos livros dele, né, como Baixou psiquiatra. o seu som aí, Ele baixou. diz assim que nós deixamos muito o nosso eu desprotegido. Então, muitas vezes, aquilo que é externo, ele tem muito mais influência sobre nós do que do que aquilo que nós realmente somos, né? O externo tem mais influência sobre o nosso eu porque a gente não se protegeu. Então, eu acho interessante essa colocação que ele faz nos livros dele, né? É verdade, até porque o único órgão sensível do cérebro exposto são os nossos olhos. E a Sim, gente vive essa exterioridade o tempo todo. sim, Então, quando você tem essa consciência de que você é sua fonte geradora e você é o responsável pela sua própria vida, e você tem a capacidade de sua própria decisão, somada a isso a um conhecimento, a uma inteligência a partir de uma sabedoria, a partir do caminho de uma sabedoria, você tem atitudes diferentes. Você não se deixa se influenciar pelo meio. sim, Ao contrário, você se torna o meio. É o que eu chamo de caminho. sim. A O líder, Angélica, aquele que tem a capacidade de apaziguar as arestas e o desespero do outro. sim. A Angélica escreveu assim, ela perguntou agora há pouco, né? Ela Seu disse som assim, abaixou, não sei por quê, desculpa. sim. Ela disse assim, Estava bem. eu sofro de ansiedade e síndrome do pânico há 2 anos. E agora, por conta da pandemia, voltou às crises novamente. Então, no caso aí, pelo que nós estamos falando, ela tem que fortalecer mais esta visão que ela tem sobre ela mesma, né? Buscar essa própria segurança. Como você dizia aí, a questão da reflexão é um caminho para ela se fortalecer, para que ela saiba se minimizar o medo daquilo que é exterior, seria isso, de maneira prática? Sim, primeiro observa que ela havia apenas guardado o seu medo. Sim, Quando o conflito se repete e o medo retorna, ela cai naquela mesma condição anterior. O que sim, significa que o processo de resolução não foi feito. Talvez ela tenha se apoiado no medicamento, que deu uma sustentação boa de vida dela nesse período, porém a causa ainda estava lá. E fica muito claro que o pânico é o medo da vida. sim, O sujeito em pânico, tudo que está em sua volta é ameaçador para ele. sim, sim, Tanto é que a maioria das pessoas que tem pânico fica num quarto escuro, deitado na cama, quase numa posição fetal, assim como a depressão profunda. Né? E sim, são sim, características diferentes. Hoje, se você engloba tudo dentro do mesmo protocolo, eu discordo particularmente. Cada um tem uma causa. sim, sim, Na causa da pessoa que questionou, ela deve buscar quais foram as causas primeiras lá do pânico, pode estar ali na sua infância. É por isso que eu aconselho ela no sentido de buscar um profissional que possa trabalhar essa questão dos medos dela, e que não é uma questão comportamental simplesmente, mas é uma questão de foro inconsciente, porque são registros que ali sempre está retornando, seria uma forma dela ter uma vida mais sustentável. Né? sim, E sim, principalmente a leitura e a informação em fontes boas, para que ela possa criar instrumentos que possa direcioná-la a esse enfrentamento desse medo. Porque cada um reage de uma forma. O medo, às sim, vezes, te faz corajoso. com Você certeza. mata o outro de medo que o outro te mate. Sim, Observa que o ladrão ele se esconde num lugar escuro para te dar um susto do encolhimento e ele sobrepor o medo dele sobre você com a ameaça. Então você vê que essa astúcia do ser humano, que nos remete à condição primitiva, que muitas vezes remete dando uma condição social, se aproveitando da fragilidade das instituições para sobressair naquele momento. Mesmo que uhum, amanhã ele tenha o resto da vida cerceado com a sua liberdade, né? Mas ele sabe que aquele ato ele poderá repetir, porque tem sempre alguém lá no final da linha com aquela extrema bondade dizendo não, volte a sim. atacar os seus indefesos. Né? Isso é Ô, muito popular, é lindo.
Ô Pedro, dentro desse sentido, a Verusca está perguntando assim, olha, eu fiz 1 ano de terapia psicanalítica, chegando à causa da minha ansiedade. Porém, depois de acharmos o motivo, nada foi trabalhado para que conseguisse controlar a minha ansiedade. O que você falaria para ela nesse momento, nesse É sentido? isso aí. Ela chegou no pote de ouro no final do arco-íris, mas não mexeu na cumbuca, como disse o outro. Que às vezes o início de uma resolução não significa a solução definitiva. Você precisa trabalhar todas as arestas, como eu disse. Há Sim, muitas variáveis. E às vezes a sim, certeza absoluta de que aquilo foi de fato, atrás daquela certeza existem outras situações das quais não foram exploradas. sim, Você sim, lembra da teoria do espelho de Lacan? Nós sim, conversamos recentemente sobre isso. Às vezes sim, a primeira imagem ela encobre outras imagens lá atrás, das quais você não conseguiu se aperceber. Então, esse aprofundamento nesse questionamento não é uma consulta do eu simplesmente atual. É esse eu, no sentido plural, do qual se soma em mim resgates de outros que estão ali me compondo nessa questão existencial hoje. sim, sim. Ô Essa Pedro, multiplicidade do qual nós somos constituídos, sim. do ponto de vista do genoma humano. Um ponto também que a Rodinesco trabalha no dicionário dela é a angústia em relação à castração. Então, veja, isso também remete a uma questão muito da infância, né? Talvez é uma questão muito traumática da infância, que tenha tido uma repercussão muito negativa, é o que às vezes impede a pessoa no hoje, mesmo ela tendo feito uma terapia, talvez ela superou momentos mais recentes da vida. Mas talvez, como você disse, ela não desceu lá na profundidade, que talvez tenha uma ligação em relação a esta angústia em relação à castração, né? O que você poderia falar em relação a isso? Me remeteu ao meu TCC na formação da psicanálise. Sim. Castração. Então, observe que a castração é justamente toda a condição impeditiva daquilo que você deseja. Muitas vezes a castração ela tem uma necessidade social para impedir que certos impulsos te levem a uma condição destrutiva ou até que te leve a uma condição de agredir o outro de uma forma impensada. Então, a castração, segundo Freud, é necessária para a socialização. E a castração, propriamente dita, ela significa aquele momento em que a pulsão acontece, o impulso acontece e você não deixa que a pulsão se realize. Né? Exemplo disso, por exemplo, o fumante que acende um cigarro atrás do outro e não percebe que trocou o cigarro. Sim. Entre o impulso de desejar fumar e a pulsão repetitiva que eu não me percebi do ato cometido. Então, a castração, ela tem uma série de impeditivos. Mas, como eu disse anteriormente, assim como a repressão, existe a sublimação. Se não fosse a tal sublimação diante da socialização, nós teríamos a floresta a céu aberto no momento atual. Sim, É por sim. isso que as leis, as regras, eu disse, ela tem que ser seguida dentro de uma sociedade, de uma ação coletiva, assim como já faziam os primitivos, com as suas punições, hoje apenas com as leis, é a ordem, a hierarquia de valores, que foram totalmente destruídas nos últimos Isso. tempos. É esse resgate que nós precisamos. É você Só falando para isso responder, só para você responder a pessoa que perguntou, faça uma reflexão sobre as castrações. O que de fato tentou se impedir ou tentou se reprimir? Quais foram os medos da minha mãe, do meu pai e das pessoas que ali causaram, que não quiseram que repetisse aquilo que foram a fragilidade deles? sim, sim. É o medo. O que você estava falando agora sobre esse sentido da castração também tem um lado positivo que nos coloca um certo limite para a gente também crescer. A Rodinesco também Isso já coloca é uma muito sublimação. isso. A Rodinesco fala um pouco também da importância desta castração para a superação do complexo de Édipo. Ela vai dizer, se não tivesse ocorrido essa castração, entre aspas, vamos dizer assim, esse conflito, vamos supor, sobre a lei, não haveria o desejo de despertar a um amadurecimento, a um processo da pessoa seguir a própria vida. Então,
a castração não como parar em si mesma, mas num sentido como um limite ali, para a partir dali você ter uma outra visão sobre aquilo que lhe ocorre, né? Sobre aquilo que acontece, né? Você observou que você falou de outra morte? Sim. A gente passa pelas mortes sem se perceber dela, propriamente dita. É a morte simbólica do desejo afetivo da mãe, que Sim. você acaba transportando para fora, buscando pessoas ou pessoas de uma afinidade com as características próprias. Sim. Sem a culpa do incesto. Olha que barato. Então, Sim. observa que é uma construção social. Sim. E também primitiva. Apesar que, quando você fala do primitivo, nada disso era sentido ou percebido de fato. Sim. Acontecia de forma natural na cópia dos animais, chamados, entre aspas, irracionais, como nós éramos. Sim. Né? Quando a gente fala da idade da razão, é essa composição cerebral que foi se transformando com o tempo, ao ponto de chegar a esse diálogo, por exemplo, que nós estamos tendo, sem outra preocupação, a não ser de forma construtiva, porque a nossa preocupação é coletiva. A gente quer que todo mundo viva de forma saudável e tranquila. Queremos conviver com vizinhos e pessoas afins que nos dá tranquilidade e a certeza de que nós não seremos ameaçados nunca. Sim, sim. Estamos fazendo justamente o contrário, nos isolando cada vez mais, né? Provocando uma morte antes que ela aconteça. Por que este medo, né, instituído? É porque nós não temos noção da verdade dessa consciência primitiva que nós carregamos dentro de nós. Ô Pedro, e dentro desse... sobre a criança infantil, a infantilidade adulta. Sim. Dentro desse processo de ansiedade que a gente está falando, muitas pessoas perguntando, né, sobre essa ansiedade que carregam desde cedo, o que você pensa em relação, por exemplo, a isso que a Rodinesso coloca, a angústia também ligada à castração? Você acha assim que dentro desse processo de castração, dessas podas que ocorrem ali nesse período infantil, pode ter havido uma ansiedade muito grande por conta de não saber resolver todo esse processo simbólico, no caso que, como que eu posso colocar assim de uma maneira mais fácil para as pessoas entenderem, que gerou assim a não compreensão, o não entendimento, como nós vemos nos dicionários de etimologia dizerem, o sentimento de impotência e de indefesa diante daquilo que não se sabe resolver. Você acha assim que grande parte da ansiedade provém desse sentimento de castração não resolvido no âmbito da ansiedade? Sim, vamos nos remeter, então, à questão do cérebro, a essa plasticidade que ele tem e a forma com que ele vai desenvolvendo à medida que nós vamos amadurecendo. Uma criança, por exemplo, onde ela está ainda dentro do seu ímpeto, da sua pulsão de necessidade, desejo, e pela curiosidade das coisas, elas não têm essa formação cerebral ainda completa. Sim. Dentro de uma fase de amadurecimento, ela está num processo. E às vezes a castração nessa idade tem uma imagem muito maior do que quando você está numa condição adulta. E Sim. Observa que às vezes, dentro da sua casa, com outros irmãos, até com gêmeos propriamente dito, essa castração tem um sentido para um e não tem o mesmo sentido e o peso para o outro. Então você observa que é inerente a cada organismo. É por isso que, às vezes, a solução da fase adulta de certas situações de conflito passa por essa fala. A esse momento, você se volta à condição da infância, se resgata essa infância ali escondida ou encolhida dentro de você e vê a dimensão até que você está passando. É muito simples isso, quando você percebe essa situação, eu peço sempre, fecha os olhos e se coloca na condição daquela época. É a mesma coisa quando você nasce em uma casa, quando você volta para ela depois de 20, 30 anos, parece tudo tão pequeno e era tão grande, tão imenso. Então, na mesma proporção de grandeza, a castração tem para alguns que leva para a vida adulta como se fosse aquele momento. Sim, sim. Entendeu? Essa questão da castração, Pedro, assim, só para a gente tentar exemplificar para quem nos assiste, por exemplo, no momento que uma criança ela acredita que o pai deu mais atenção para o irmão do que para ela, isso talvez simbolizasse ali uma castração no sentido, né? Olha, você está sendo podado e aquela pessoa está tendo mais vantagem do que você dentro do processo relacional pai e mãe, né?
Então, veja, porque hoje a gente vive um universo em que a ansiedade parece que é uma coisa quase que comum na vida de todos, né? É lógico que a ansiedade ele existe porque a gente passa por conflitos, por situações rotineiras constantemente de medo, né? Isso faz parte da vida humana. Mas, ultimamente, a gente percebe assim, um nível de ansiedade muito grande nas pessoas, a ponto de se tornar uma patologia, sendo necessária até a utilização de fármacos, né? Para a pessoa conseguir controlar isso, porque senão ela acaba saindo do controle. Então, assim, de onde você atribui esse aumento, esse nível de ansiedade tão grande? Será que é só realmente em relação à história, a esses conflitos, a isso que a pessoa passou? Ou você acha que a própria contemporaneidade, o momento que a gente vive agora, está fabricando situações que gerem uma ansiedade muito maior? O que eu poderia dizer para você é a falta de conscientização do momento atual em que vive. Porque observa que todos os animais ele têm uma adaptação no meio, a sua própria espécie, que é a questão de sobrevivência. A ansiedade está justamente na necessidade de preenchimento e de compensação. E sempre isso está atrelado muito mais à questão do objeto a ser adquirido pelo fato daquilo que você é. Então, quando você tem esse desconhecimento, você vive essa ostentação, essa busca da competição pelo que está exteriorizado, pelo objeto a ser conquistado, a ponto de tratar o outro de forma abjeta, né? Apenas como algo a ser atingido como objeto de desejo, esquecendo dos limites e do sentimento do outro. Passa-se por isso. E hoje a necessidade das pessoas de demonstrar isso, muitas vezes, não preenche. Dentro da sua fala anterior da criança, por exemplo, que se sente menos querida pelo outro, você vê que essa competição animal existe desde o tempo primitivo. Sim, sim. Há uma necessidade afetiva. Então o afeto e a ansiedade, ela está muito próxima. Mas o problema é quando você não se ajusta àquele momento atual em que vive com a mesma predisposição. Ou seja, com a mesma capacidade de observação do que é de fora e do que é de dentro. É por isso que eu digo sempre a questão da indignidade, aquelas pessoas que têm muito, mas não se julga no merecimento de ter. E aquelas que têm pouco e se acham privilegiadas da vida por ter tido aquilo que tem. Então, a ansiedade, desejo, vontade, tudo isso está atrelado, muitas vezes, à forma que você olha o mundo. Sim, sim. E esquece de olhar para você. Então, o afeto sempre tem esse sentido do esvaziamento. Sim. E o carente afetivo, eu digo sempre de forma a exemplificar, se você colocar o mundo dentro dele, da mesma forma que entrou, ele sai. É sempre um saco vazio. Ele não retém sentimentos, porque também ele não tem sentimentos. Ele cobra mais do que o outro pode lhe dar. Porque ele também não tem a capacidade de dar. Então ele busca no outro tal preenchimento. E vira um predador. Carente afetivo, ele está sempre roçando, sempre encostando, sempre colocando na condição de vítima. Você vê que até as próprias doenças, as deles são muito maiores do que a sua, que está no momento de morte. É verdade. Sim, sim. A dele é muito mais prioritária, porque ele tenta buscar a atenção do outro como se aquilo fosse o fim dele. Então, é de um egoísmo profundo, mas não é egoísmo profundo do sentido egóico, mas no sentido de sem noção verdadeiramente vida da sua própria existência. Sim. Ô Pedro, você falou sobre vitimização, né? E hoje, como que nós temos visto esse fenômeno da vitimização, né? Não apenas na vida particular das pessoas, mas até mesmo, eu digo assim, dentro da política, parece que foi colocado também esse viés, né, da vitimização, onde parece que retira um pouco da pessoa a dimensão da dignidade, do esforço, do trabalho. Essa questão da vitimização, ela teria uma ligação também
a não superação de medos lá atrás, dentro desse Eu diria, na verdade, que são instrumentos criados pela pessoa para poder viver no meio em que ela vive. Sim, Observa, porque o indivíduo com essa postura, a vida toda ele colocou-se dessa forma, que foi a única forma que ele aprendeu de viver. E sim, você sabe que alguma coisa nova sempre não será aceita, porque eu terei o incômodo de ter que ter posturas diferentes. E eu sim, estava rindo aqui, conforme você estava falando, que, na verdade, essa competição com Cristo que existe, as pessoas querem ser ela sacrificada, ela sim, crucificada. Quer dizer, há uma competição até com ele próprio. Observa que, ao mesmo tempo que o discurso te leva à exemplificação do significado daquela crucificação, a ponto de destituir lá e colocar-se no lugar dele. sim, Então, você sim, observa que essa competição insana, e não passa pela ideia da pessoa, que ele está buscando isso como uma forma de competição com aquele que devia ser tido o exemplo. sim, Ele se confunde no meio, sim, sim, né? Às vezes você fazendo atos repetitivos, como o Ouroboro, por exemplo, dentro daquele mundo perfeito, mas sim, engolindo o próprio rabo. E a sim, questão circular é uma condição limitada, porque você não sim. sai daquele círculo. Por isso que a espiral é muito mais abrangente, ela te dá a possibilidade de um início e um fim. É. Seria o E um fim eterno que pode retorno, ser um reinício. seria o eterno retorno àquilo que me lembra a minha inferiorização, aquilo que me causa a minha derrota, né? Você acabou de dizer o problema do pânico que volta sempre. É Sim, isso aí. Ele passa naquele momento exato daquele conflito, ele se instala e você carrega o tempo todo, porque às vezes até existe um certo conforto, porque tem pessoas, por exemplo, que vivem a doença como uma forma de atrativo à atenção. sim, Ela tem a doença como uma pecha de que eu dizendo que eu estou doente, todo mundo vai se preocupar comigo. sim. Chega um ponto que ela se torna o chato da rodinha, ninguém mais quer conviver com ela, porque é tão negativa e fala tanto sobre doenças que ela quer chamar atenção para as doenças dela. O Matheus Você que dá percebe que parte, algumas muletas, o você Matheus que dá percebe que parte, algumas. o Matheus está participando aqui, Pedro, só para pegar um gancho, ele está dizendo assim, Pedro, fantástico. A vitimização é uma ferramenta criada pelo próprio indivíduo para adaptar ao meio que vive. Justamente, é um parasita predador. Chega a ser quase um coronavírus, Pedro. É mais ou menos por aí, só que com muito mais gordura, ele pega e gruda. Ô, É por Pedro, isso que eu falo, a vida, ela é muito difícil de ser vivida. sim, A vida são para os fortes. sim, sim, Ele sobrevive. Porque os mortos-vivos, eles querem um encosto. Ele quer alguém para sustentá-lo, quer alguém para sim. conduzi-lo, inclusive para assumir as suas próprias culpas. A Que é bem própria, típico o que está acontecendo atualmente. sim. A própria vida, ela requer luta, né? Eu digo sempre isso, a vida é luta, a vida é sacrifício, é um processo, mas dessa E uma luta a gente, energia viva. e dessa luta a gente tira a nossa sobrevivência. Voltando na questão dos primitivos, eles caçavam, eles lutavam, né? Para ter o seu alimento, né? Então é mais ou menos isso, né? Ontem, naquela palestra da Rodinesco que a gente ouvia, ela falava um pouco sobre isso. Qual que é o sentido mesmo de viver? É o sentido da revolução no bom sentido. O que é revolucionar? A gente não se adequar ao senso comum, a gente não se adequar às coisas como elas são, mas é a gente, de fato, sempre buscar um amadurecimento, algo que está para além daquilo que a gente enxerga, né? Esse sentido que ela coloca, né? É E, verdade. Até porque a vida, ela se renova a todo instante. Se você pudesse mensurar ou até ter contato com a renovação celular que acontece no organismo vivo, e como ele traz as mesmas memórias, que parece que somos os mesmos sempre, é isso que às vezes você perde um pouco da noção daquilo que você mas só que você não se apercebe, você trabalha contra isso, sim, sim, negando isso o tempo todo, né? Negando isso o tempo todo. É por isso que Freud trabalha bem a questão do sadismo junto com o masoquismo e vice-versa, porque está intrínseco esta fala, esta necessidade de se buscar no desprazer o prazer. sim, sim, É até insano para quem ouve isso, mas na verdade tem sentido. sim, Assim é o sujeito vitimado. sim, Ele vive o desprazer, né? sim, Mas ele vive essa ironia nos seus sonhos, com sim, sonhos de liberdade que você não imagina.
Sim, sim, Você sim, ficaria surpreso com os sonhos dessas pessoas. Eles saem fora da caixinha, porque a compensação da sublimação através de alguém que não está olhando para mim. Olha que barato isso. São isso. sonhos assim, inconversáveis, porque ele precisa compensar aquele peso diário com esta fuga da descarga, provavelmente dito, mesmo que seja no Sim. sonho. Ô Pedro, uma coisa assim que também a Rodinesco trabalha um pouco no livro dela, né, no dicionário, é sobre esta questão da punição nos sonhos, que gera uma angústia. Então, olha que interessante também, porque os sonhos, nós sabemos, né, que a psicanálise, o Freud, ele tem esse insight no seu livro A Interpretação dos Sonhos, de descobrir que o inconsciente é uma linguagem. Então, os nossos sonhos, eles carregam as nossas histórias, os nossos acontecimentos. Então, dentro desse sentido, como que você poderia explicar melhor para as pessoas que estão nos acompanhando essa dimensão punitiva da angústia nos sonhos? Como que nos sonhos essa questão é representada, geralmente? Normalmente os sonhos, ele é representado pelos nossos recalques, pela nossa repressão, pela nossa castração, tudo isso que nós já falamos anteriormente. Sim, Ele dizia o seguinte, que o sonho é um surto psicótico, onde você não tem um domínio sobre ele. Né? E é um processo de elaboração que passa por umas situações que você não imagina. A sim, questão do deslocamento, a questão das substituições, muitas vezes, de pessoas que, na verdade, se sim, soma a você e assim por diante. E ali é um momento que tudo pode. sim, Mas o sujeito reprimido, castrado profundamente, até o sonho ele interfere no momento do sonho. Por sim, incrível que pareça. Há uma sobreposição do consciente sobre o inconsciente, sim, o que justifica o sono que não descansa. Aquele sono que você não se aprofunda, onde você entra num mecanismo de desaceleração em que só o inconsciente se manifesta. Esse é o sono profundo. sim, Sonhos sobressaltados, sonhos que você vem acordando e dormindo e não se aprofunda, normalmente é até uma luta interna entre aquilo que eu estou sonhando e aquilo que eu não posso sonhar. sim, Interessante, né? Esta visão, né? Então, é sim. mais ou menos sobre isso. Então, Uhum. como o sonho tudo pode para alguns, ele pode se tornar o ápice de uma completude, mesmo que seja um esvaziamento daquilo que a gente chama de catexias, ou seja, os desejos diários, ou uma forma de você dar uma solução àquilo que não foi solucionado durante o dia, à noite. Sim, Porque tais mecanismos você não tem o controle. Ali está a essência do ser. Esta foi a grande janela que sim, Freud percebeu ao longo do seu diálogo, e é interessante que poucos falam sobre isso, que o próprio estado de vigília, se você observar a pessoa, é como se ela estivesse sonhando. Ela sim, não se percebe disso. Então trate aquilo até mesmo como um sonho. sim, É uma forma de você entrar nesse inconsciente e conseguir decodificar tudo aquilo que não foi dito, ou toda a sim. imagem que não foi aparentemente sobreposta. Nós sonhamos todos os dias. É por Uhum. isso que a ansiedade é esse mecanismo que nos gera a insatisfação. Sim, Tudo aquilo que eu gostaria que acontecesse não é possível em função da condição em que vivo, ou na condição em que eu me percebo, e não é sim, possível. Eu retenho essa energia, mesmo que haja uma situação substitutiva, né? Compras, troca de roupa, troca de sapato, troca de marido, troca de namorado, troca de fisionomia, não resolve. sim, Resolve parcialmente, mas fica aquele resquício que gera angústia. Todos sim, angustiados, né? É aquilo que chamava de bile negra no passado. Então, sim, observa, aquela agonia está ali retida. Então, é como se você não tivesse esvaziado totalmente sim. as suas necessidades. O E Pedro, e você na sempre questão, com o desejo de preenchê-la. uhum. E na O questão problema é o do sonho, preenchimento. na questão dos sonhos, o Freud fala muito sobre aquilo que é manifesto e aquilo que é latente. Você poderia Assim, exemplificar para quem nos assiste, no sonho, essas duas dimensões, o que é manifesto e o que é latente,
dando um exemplo aí que possa abranger alguma coisa em relação à ansiedade, angústia? Sim, a própria elaboração do sonho está relacionada à ansiedade. Porque, na verdade, na elaboração do sonho, ou seja, quando você conta o seu sonho para alguém, você transforma esse sonho naquilo que seja passível do outro entender e ser cúmplice do seu sonho. Já é uma ansiedade. E quando isso não acontece, gera a insatisfação. Dentro dessa estrutura psíquica criada por Freud, em função dessa constituição do sonho, ele chama latência aquilo que é lato, aquilo que é natural dentro da sua condição de inconsciente. Os símbolos, os significados que está ali contido dentro desse mecanismo do sonho. Sim. O manifesto é quando você relata isto para alguém. Você traduz toda essa simbologia em palavras compreensíveis para que o outro possa entender. A elaboração entra nessa construção em que você vai adotar os sonhos que seriam inconfessáveis a um sonho confessável para o outro. Ou seja, você constitui um sonho, entre aspas, de mentiras para tentar traduzir para o outro a verdade que você não pode ser dita. Então, o analista, aquele sujeito que entende a linguagem do inconsciente, à medida que a pessoa vai falando, vai relatando, ele vai construindo em função daquela construção que ele tem, para poder entender aquilo que ela quis dizer de fato. Sim. Você entendeu? Então, essa simbologia... Dentro dessa questão eu não vou entrar aqui em detalhes, seria muito amplo, ela traduz o sonho. Sim. Né? A sua imagem está distorcendo. Não sei o que aconteceu aí com o seu equipamento, porque o som abaixou bastante, voltou agora. Está me ouvindo? Sim, às vezes foi um sonho de relapso. Talvez o som está baixíssimo, não sei se está isso repercutindo, mas está bem baixo. E também desfocando a imagem. Ah, sim, pode ser a internet. Deixa eu perguntar um negócio. Ficou claro, não? Ficou. Pedro, deixa eu perguntar uma coisa. Observa que o pesadelo, só para complementar, sim. O pesadelo tem muito a ver com fragmentos de medos acontecido não só na infância ou durante a vida do sujeito. Sim. E são sonhos terríveis que levam o sujeito a acordar de forma intempestiva e muitas vezes assustado. Sim. Com essas memórias que vêm que não foram ali resolvidas ou dissolvidas da forma que os instrumentos, talvez, que eles não têm, o acesso que ele tem aos profissionais que tratam desse assunto. Hoje a coisa é muito dinâmica, né? Hoje a coisa está muito centrada no comportamental, na questão da socialização, que esqueceram de apaziguar esse animal contido dentro daquilo que chamamos socializados. Sim. Né? Pedro, e a questão de alguns sonhos que parecem ser que universais? Por exemplo, a pessoa sonhando que ela está caindo, ou a pessoa sonhando que ela está sendo perseguida, ou um dente que está sendo caído, porque parece que são sonhos de relatos assim que a gente, costumeiramente, a gente ouve, né? O que tem esse simbolismo? Que, na verdade, não existe esse sonho universal. O que existe, na verdade, é aquilo que chama de arquétipo, que o Jung tentou traduzir no inconsciente coletivo. Sim. São sonhos que se repetem, mas ele não se repete dentro do mesmo fundamento, ou seja, do mesmo lastro que criou aquele sonho. É por isso que a interpretação, como eu disse para você, ela Sim. cabe ao analista para fundamentar todo aquele ciclo que ele tem, para checar as razões de fato ou próximo daquilo que a pessoa passou. Sim. Então, como Freud diz, nem sempre um charuto representa alguma coisa, sim apenas um charuto. Então, cada situação, ela tem o seu universo próprio, sim. tem as suas causas próprias. Você entendeu? Sim. E é um risco muito grande quando você faz uma interpretação assim, que você coloca num lugar comum, você generaliza, e esse Sim. é o grande erro dessa generalização, que cada Sim. um tem o seu problema particular íntimo que tem Sim. na simbologia, assim, né? Aquela representação. Então, para cada pessoa, ele tem um significado. Assim como o sonho de eu estar nadando em uma piscina de águas claras significa um sexo satisfatório e bem realizado. Sim. E o água suja seja um sexo
culposo ou alguma coisa que não deu certo, não era bem aquilo que eu queria. Sim, então, sim. observa que nem sempre isso tem o mesmo significado. Sim. Porque a água também tem o sentido da reprodução. Sim. Então, só para exemplificar, para não Sim. entrar de fato, você vê que tem vários significados que se compõem, depende daquela estrutura psíquica do qual está contido os seus sonhos e assim por diante. Sim. Pedro, uma última Assim como pergunta. pessoas que não sonham, por exemplo, Sim. nunca lembram do sonho. Eu digo, a partir de hoje você irá se lembrar. No outro dia ela fala, lembrei do meu sonho. Por quê? Muitas vezes são sonhos que são tão culposos e vem à memória tantas coisas do passado que o próprio cérebro, vamos dizer assim, ele censura. Sim. Vou fazer com que esqueça, porque se eu viver isso a hora que eu acordar, vou viver o mesmo drama. Você vê que o mecanismo de defesa, ele é intrínseco ao sujeito. Sim. Você vê que os mecanismos eles afloram com uma própria defesa para você viver bem. Sim. E as pessoas insistem em viver ao contrário. Ô Pedro, o nosso tempo está acabando, já já o Instagram vai derrubar a gente. Só para a última pergunta, uma pessoa dizia assim, a ansiedade tem cura? Tem. Tem. Observa, procura buscar o norte do seu instinto. Procura verificar se de fato as coisas que você deseja vai te acalmar e vai preencher as suas necessidades. Procura verificar de fato se aquilo que você recebeu é o suficiente para que você sinta digno de tê-la. Sim. E depois disso, muita respiração, muita reflexão, muita meditação para poder controlar os impulsos até então incontrolados. Melhora a sua pulsão. É o medicamento ideal que a gente pode aconselhar, no sentido de sempre prever a pulsão diante de um impulso do qual você não pensou antes, no seu desejo, na sua vontade ou na sua necessidade propriamente dita. Sim. Então, Pedro, obrigado pela sua participação. Foi uma maravilha esse assunto. Acredito que gerou muita curiosidade. E a gente precisa marcar um outro dia para falar só sobre os sonhos, porque eu acho que teria muito assunto para falar sobre Sim, a interpretação a dos principal obra de sonhos. Freud, a principal obra de Freud. Sim. Dentre outras, é a principal obra. Com certeza. Vamos falar Deixa uma disso. mensagem numa frase para as pessoas, deixa uma mensagem de hoje para sintetizar o que a gente conversou, né? É muita calma. Calma, sempre calma. A sua hora, não antecipe ela. Deixa ela chegar de forma natural. E não deixe ninguém interferir na sua morte, porque ela é tão exclusiva como o nascimento. É só sua. Sim. Pedro, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado. Um abraço, disponha. Tudo de bom para você. Tchau. Tchau. Você também. Tchau, tchau, tchau.